Muito bem-vindo ao canal Refúgio Teológico e ao curso de pós-graduação em Ciência da Religião. Nesse vídeo, nós vamos já conhecer a respeito de algumas crenças ou práticas e cerimônias e pensamentos religiosos antagônicos ao cristianismo, que basicamente algumas civilizações, como exemplo, já começam a trazer significado e sentido para aquilo que é externo a si mesmo, né? Por isso que há forças invisíveis em ação. Então, nesse primeiro momento, a gente vai perceber que algumas comunidades, né, elas começam a imaginar, a encontrar sentido no mundo, né, seja ele a partir daquilo que é físico, no sentido estritamente espiritual, por meio de espíritos, força, deuses e divindades, né, invisíveis que estão aí fazendo bem ou fazendo mal, né? Trazendo basicamente o que fábulas, explicações sobre fenômenos, e a gente vai ver nesse começo alguns aspectos sobre essa questão aí, tá bom? Bem, há forças invisíveis em ação, dando sentido ao mundo. Então, a religião ela começa a querer pressupor, né, um sentido ao mundo, né? Ela quer dar um significado às coisas que existem, né? Não somente no aspecto material, mas no aspecto espiritual. Vejamos o seguinte: a questão de por que os seres humanos desenvolveram a ideia de um mundo invisível em que vivemos é muito complexo e antigo, motivado pelo desejo de dar um sentido ao mundo, à sua volta, né, especialmente aos perigos, infortúnios e satisfação das necessidades básicas. Os indivíduos das mesmas sociedades procuram explicar no plano invisível para eles, mas que exercia influência em suas vidas. A ideia de um mundo espiritual também está associada a noções de sono e morte, e a interface entre esses elementos e a consciência, comparável ao fenômeno natural de dia e noite, nessa zona nebulosa entre sono e vigília, vida e morte, luz e escuridão, residem os sonhos, as alucinações e os estados de consciência alterada, sugerindo que o mundo visível, palpável, não é único e que existe um mundo sobrenatural, ligado ao nosso. É fácil entender, portanto, porque se acredita que os habitantes desse outro mundo, além de influenciar nossos pensamentos e ações, entravam no corpo de animais e até em objetos inanimados para provocar fenômenos naturais que afetam a nossa vida. Então, essas comunidades, esses povos, essas civilizações procuravam dar explicações a respeito da origem das coisas, né? Qual a origem ou por que tal acontecimento, né, surgiram, né? Seja ele de origem, é, seja uma enfermidade ou seja algum tipo de bênção, né? Chuva, né? Que ajude a plantação. Então eles vão, de certa forma, explicar, né? Haja vista não existir nesse contexto a ciência, né? Então eles precisavam desenvolver algum tipo de mitologia, algum tipo de fábula para poderem entender os fenômenos naturais, os fenômenos sociais de sua época, obviamente por meio desse prisma, por meio dessa cosmovisão de um mundo sobrenatural. Mas esse mundo sobrenatural, ele não tem um certo sentido lógico, né? Tanto que o que vai, o que eles fazem para explicar esse mundo não tem de fato um alicerce seguro, né? Até porque eles não vão se preocupar nessa fundamentação precisa, né? É uma simplificação do que acontece no seu próprio corpo e no que está em torno de si, né? Porque, querendo ou não, todas as pessoas precisam ou procuram dar significado, né, às coisas que acontecem ou deixam de acontecer. Então,
Um encontro de dois mundos. Deixa eu mostrar aqui a vocês primeiramente esse gráfico aqui, ó. Aqui é um resumo, né? Deixa eu ver aqui um resumo ou mapa conceitual. É o seguinte: há forças invisíveis em ação. O que seria isso? É o seguinte: há um perigo à nossa volta que causa doença e morte. Fenômenos naturais, como tempo, estações, estão fora do nosso controle. Nossa fonte de alimento, as plantas e os animais, às vezes é farta, outra vez escassa. Os espíritos aparecem no céu, na terra, nos animais ou no fogo. Então, essas comunidades, elas estão inseridas nesse pensamento, nessa forma de imaginar o mundo, certo? Então, esse é o mapa mental dessa primeira aula, ok? Deixa eu ampliar aqui o zoom. O encontro de dois mundos. A imagem de seres humanos, animais e híbridos de animais e humanos nas pinturas das cavernas no período paleolítico continham padrões que até hoje se acredita que sejam uma representação de imagens formadas involuntariamente no fundo da retina que caracterizava o fenômeno entópico. Efeitos visuais como pontos grandes, zigue-zagues e linhas ondulatórias que aparecem entre a vírgula, entre a vigília e o sono, ou entre a visão e alucinações. As próprias pinturas representam um véu permeável entre o mundo físico e o espiritual. É impossível perguntar aos caçadores-coletores paleolíticos da Europa sobre a crença e os rituais por trás das pinturas das cavernas, mas no século XIX ainda era possível registrar as crenças culturais e religiosas no povo. Chão da África do Sul, um clã atualmente extinto de caçadores-coletores, Sans, que faziam pinturas de caverna muito parecidas com as da pedra, por motivos similares. A vida espiritual dos Sans apresentava um paralelo nítido com as ideias religiosas que os arqueólogos atribuíram aos primeiros seres humanos modernos. Acreditava-se que até os estados de idiomas, o Shansan, aqui embaixo, representado por símbolos como esses aqui que vem, indicando o estado dental, em vez de um sinal de desaprovação da língua no palato, provinha do primeiro modo de falar da humanidade. Então, infelizmente, a antropologia, a arqueologia, a sociologia, de certa forma, ao trabalhar esse próximo contexto aqui, esse texto aqui, é a parte do pressuposto de que essas comunidades que procuravam apresentar o mundo espiritual eram comunidades dentro do período paleolítico, no qual eles não tinham muita racionalidade. Bem, nós não acreditamos nessa questão aí, mas a gente tem que trazer aqui, sobretudo, uma ideia de que a humanidade, de fato, estava muito mais desenvolvida do que é apresentado pelos homens da caverna, tá? Esse pessoal que fica pintando aqui, né, dá a impressão de que houve uma teoria da evolução. Mas, na verdade, a gente percebe que as comunidades, até mesmo as primeiras comunidades, elas não simplesmente ficavam presas, né, ou apenas se limitavam a fazer figuras na parede, né, de forma aí que eles fazem sem sentido, ou pelo menos para dar sentido, mas na verdade as primeiras comunidades fizeram grandes construções as quais necessitavam de matemática, física, química, uma certa engenharia, né, no sentido, né, de desenvolverem a sua existência, né, de trazerem segurança, trazerem alimentação. Mas no que se referia-se a rituais, culturas, crenças, né, essas ideias do mundo espiritual eram muito mínimas, né, haja vista não terem, de fato, uma realidade, né? E, obviamente que falava do mundo espiritual, mas esse mundo espiritual não é profundamente real, a semelhança do que é o mundo espiritual do cristianismo, né? Então, mais no que dizia a respeito ao mundo social, ao mundo cultural, né? As comunidades, até mesmo nessa época, ainda que os historiadores não falem dessa forma, eles eram altamente desenvolvidos, né? Havia
instrumento de construção, pergaminhos, papéis, enfim. As comunidades, de fato, eram muito evoluídas, eram muito desenvolvidas, e não apenas, ficavam presas dentro de caverna, né? Como eles sugerem aqui. Níveis do universo. A mitologia de todo povo são baseia-se esse meio ambiente e na ideia de que existem 3 níveis de realidade entrelaçados. Aqui a gente vai conhecer essas mitologias, né? Um plano natural e 2 sobrenaturais. Os planos espirituais estão acima e abaixo do mundo intermediário, o plano em que vivemos. Cada um desses planos, dessas dimensões, tem ligações com o outro, o que acontece com a influência diretamente do outro. Indivíduos com poderes especiais podem visitar o plano superior, celestial, mover-se debaixo da água, sob a terra, no plano espiritual inferior. Para o Shansan, o mundo de cima é habitado pelo Deus Criador e impostor Kajen, também conhecido como Ova a Deus, em sua família junto com a grande quantidade de animais selvagens e espíritos de mortos, entre eles os da raça primordial, uma comunidade de híbridos entre animais e humanos, com poder de criação e transformação. Segundo os Sham, esses foram os primeiros seres a habitar a Terra. Então, a gente já percebe aqui que todas as civilizações vão procurar a origem do universo, a origem das coisas, né? Então, aqui a gente percebe que existe uma comunidade, um povo, que utiliza a mitologia para dar explicações a seus povos, a seus descendentes, aquilo que eles imaginavam ter existido. No mito Cham, os elementos da natureza possuem um poder sobrenatural, personificando espíritos. Né? Então, a ideia desse mundo espiritual, a ideia dessa mitologia é que os elementos da natureza, que a gente pode perceber, eles possuem um poder sobrenatural. O que seria isso? Bem, o seguinte, entendido assim, vamos fazer assim, vamos supor que um indivíduo tem uma dor de barriga, e ele pega uma planta, uma raiz, uma erva, e faz um chá, ou faz uma erva, ou faz algum tipo de fumo. Então o indivíduo passa a ficar bom. Então essa comunidade, por meio dessa mitologia, desse pensamento, eles entendem que essa folha, essa raiz, esse mato, eles têm alguma entidade espiritual que deu a saúde ao indivíduo. Mas isso não é verdade. Né? Quando a gente vê, percebe que, por meio da ciência, as plantas e raízes, enfim, algumas delas têm algumas propriedades químicas que favorecem, ajudam a favorecer a saúde em um determinado tipo de doença. É uma diferença muito grande, né? De imaginar um poder dentro das plantas e da natureza é aquilo que nós realmente encontramos na natureza. Os seres sobrenaturais podem assumir a forma de animais, como era Elande, uma espécie de antíope, o suricata ou o louva-a-Deus com os quais os Shan conviviam. O criador Kajen, que transformou o sonho do mundo em realidade, costumava-se considerar como humano, mas poder se transformar em qualquer outra coisa, geralmente um louva-a-Deus. Um Elande, apesar de proteger os animais da caça, às vezes se transformava em um deles para poder ser morto e alimentar o povo. Os indivíduos da raça primordial eram reverenciados e respeitados, mas não cultuados. Nem mesmo o Kajen, o louva-a-Deus, embora o xamã santo como Cabo procurasse interceder junto a ele para garantir uma boa caça. Como Kajen é um impostor, grande parte dos mitos relacionados a ele e a sua família tem um tom irrelevante. Até o mito da criação dos primeiros Elade inclui uma situação em que um Kajen ineficaz apanha de uma família de suricatas. Importantes forças elementais e corpos celestiais também se tornaram personagens de histórias que explicam como eles vieram a existir e por que se comportaram de determinado jeito. O filho da raça primordial, por exemplo,
jogaram o sol adormecido no céu, para que a luz que brilhava em sua axila pudesse iluminar o mundo. Foi uma menina da raça primordial que criou as primeiras estrelas, misturando a cinza de uma fogueira ao céu da Via Láctea. A chuva não era vista como um fenômeno natural, mas como animais. Uma tempestade era um touro de chuva, e uma chuva fina era uma vaca de chuva. Indivíduos especiais, com o poder de fazer chover, como Cabo, fazia viagens sobrenaturais a poços de água para evocar uma vaca de chuva e trazê-la pelo céu ao lugar em que houvesse necessidade de chuva. Nesse ponto, eles abatiam a vaca de chuva de modo que seu sangue e leite se derramassem em forma de chuva sobre a terra. Então, a chuva era um elemento vital na passagem árida do deserto, onde o chão vivia. Por isso, era fundamental reabastecer os poços de água espalhados, por entre os quais eles se moviam, ligando-se uns aos outros por uma complexa rede de história muito conhecida como concumim, similar aos sonhos dos aborígenes australianos. Então, essas, esses povos eles desenvolveram diversos mitos para explicar o mundo, a chuva, a água, o vento, aquilo que eles muitas das vezes precisavam para subsistir nessas comunidades, muitas vezes escassas de água, de alimento. Então, eles procuravam, de fato, jogar nessas coisas, né, um certo grau de espiritualidade. Muitos aspectos do mundo natural descritos nas histórias dos Xans demonstram a interação dos seres naturais com os humanos. Qual o interesse deles nesse mundo que os seres humanos, por sua vez, podem fazer para agradá-los? Todos os povos sãos acreditam que os planos divinos são acessíveis em estados alterados de consciência e que possuem um poder sobrenatural, conhecido como Jin, transmitido aos humanos e animais seu criador. A dança de transe é o principal ritual religioso. Nela, os Sans utilizam seu poder para acessar o mundo dos espíritos via transe e expelir seu eu essencial, pela graça ao mundo espiritual. Eles podem, pela vida dos elementos, e voltam com poderes de cura, sendo capazes de retirar as flechas de doença lançadas pelos mortos de outros mundos. Os Shan rezavam pela lua e as estrelas, pedindo poderes espirituais e sorte na caça. Quando entravam em estado de consciência alterada, dizia-se que eles temporariamente mortos e que seu coração havia se tornado uma estrela. Humanos e estrelas eram tão intimamente ligados que, quando uma pessoa morria de verdade, a estrela sente no nosso coração de se cai, porque a estrela sabe quando morremos. Após a morte, a ligação entre o mundo da experiência humana, o mundo dos espíritos e o mundo dos fenômenos naturais na crença Shan tornou-se ainda mais aparente. Acredita-se que o cabelo de uma pessoa falecida vira nuvem, protegendo então os seres humanos do calor do sol. A morte é descrita. Deixa eu ver aqui. A morte descrita. Em termos elementais, o vento que existe dentro de cada ser humano vai suas impressões digitais quando ele morre, fazendo com que a transição entre o mundo dos vivos e dos mortos seja definitiva. Se as impressões digitais permaneceram, aparentemente ainda estavam vivos. Então a gente percebe aqui esse testemunho, né, desses povos, a preocupação para responder ou dar explicações para todos os acontecimentos trágicos ou felizes, né, e até mesmo alusões, né, ao mundo físico no qual eles precisavam, de fato, nomear essas coisas e poder refletir sobre o mundo a partir de uma construção espiritual, né? E daí eles desenvolveram diversas ideias, teorias, né, para o mundo, né? Então você percebe como a religiosidade era procura, né, fazer esses tipos de imaginação, né, que para aquelas comunidades eram importantes.
de fraternização, não desprezando aqui esses indivíduos, né, que imaginavam tudo isso, mas a gente percebe que é aquilo que a Escritura diz, né? Os homens estão mortos em delitos e pecados. Então, o homem, a humanidade, por se afastar de Deus, ela não deixou o aspecto espiritual, né? Mas esse aspecto espiritual está tão distorcido, tão alienado, tão corrompido, tão maligno, que ele não consegue enxergar o reino de Deus, né? O evangelho, a revelação. Então, o homem, depois da queda, ele passa a cultuar a si mesmo, ele passa a cultuar os animais, ele passa a atribuir forças a um plano espiritual que também não existe, né? Até o plano espiritual que essa humanidade, todos nós temos, está tão corrosivo, tão poluído, que não há como perceber, né, o Espírito de Deus. Então a gente vê que como a religiosidade ela se distanciou, né, profundamente da espiritualidade plena e real. Então, nesse culto de pós em certa região, a gente percebe, né, essa questão, né, dessas comunidades, desses indivíduos, né, em pelo menos praticarem uma fé, infelizmente, que não tem origem bíblica, né? Então, terminamos aqui esse meu comentário aqui desse vídeo, esperando você no próximo, tá bom? Bons estudos, forte abraço, até breve.